Olá, queridos amigos, ouvintes. Eu recebi uma mensagem outro dia que eu estava lendo e essa jovem ela estava falando para mim o seguinte, que ela recebe críticas da família o tempo inteiro. A mãe critica, a irmã critica, todo mundo critica uma certa coisa que eles dizem que ela tem. Tipo assim, ela fala demais. Você fala demais. Você fala muito. E ficam criticando aquilo o tempo inteiro. E ela estava falando, Nanda, eu já não aguento mais. Como que pode? Como que eu falo demais, eu falo muito, como que eu vou me comunicar se eu não falar e tal? E ela explicando a dor que ela estava sentindo, estava muito machucada, muito triste, muito para baixo. E eu decidi tocar nesse assunto hoje. Porque, sabe, gente, nós temos que estar preparados para lidar com tudo. Sabe aquilo que a gente leu em 2 Timóteo essa semana, que eu falei para vocês meditarem? Aquela lista que fala que sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blá, 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 aquilo tudo, aquela lista enorme que eu dei para vocês. Então, a palavra de Deus, ela nos diz assim lá no final, destes, afasta-te. Mas, na verdade, como que você vai se afastar se esses são dentro da sua casa? É sua família. É alguém que está ali do seu lado e não tem como você se afastar. Aliás, a gente tem que aprender a conviver com pessoas assim, porque digamos que seja no seu trabalho. Então, quer dizer que você vai pedir demissão? Você vai desistir? Então, gente, uma das coisas que a gente precisa aprender é o quê? Identificar essas coisas, aquela lista enorme lá em 2 Timóteo, ver se não tem na gente. Se não tem na gente, se tem pessoas que nos rodeiam. Se tem pessoas que nos rodeiam e nós podemos nos afastar, nos afastamos. Agora, se tem pessoas que nos rodeiam que a gente não tem como se afastar, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a lidar com essas coisas. A gente tem que aprender a lidar com os presunçosos, com os soberbos. A gente tem que aprender a lidar com os críticos. Porque às vezes a pessoa está até pensando que está te ajudando. E eu não sei, na verdade, se você, amiga, realmente fala demais. Eu não sei. De repente, você tá... o diabo está usando isso para te colocar para baixo. Com certeza, de repente, não. Ele está fazendo isso. Porque você tá para baixo, você tá deprimida, você tá chateada. Mas eu também já conheci pessoas na minha família que falava para uma certa pessoa, você é muito esquecida, você esquece tudo. Se bobear, esquece a cabeça. Então aquela pessoa ficou com aquela fama de esquecida, de tanto que as pessoas falavam. Realmente, ela era esquecida. Mas também ficar focando nisso não ajudou muito. Mas como que você vai lidar com isso? Eu te digo uma coisa, se você tiver pena de você toda vez que alguém te criticar, como que acontece? É algo natural, gente. Ter pena da gente é natural. Alguém fala, por quê? Porque nós nos achamos perfeitos, essa é a verdade. Eu lembro que tinha uma época que o meu marido falava de uma certa coisa que eu tinha. Uma certa coisa em mim que ele sempre falava, poxa, Fernanda, você é assim. E enquanto eu me fiz de vítima, enquanto eu retrucava, eu falava assim, poxa, mas você também, hein? Não dá um descanso, poxa, eu não sou assim, poxa, tal. Ou seja, enquanto eu me fiz de vítima, fiquei com peninha de mim e achei que ele queria, me perseguir, nada mudou. Mas teve um dia que eu acordei, eu falei assim, olha, o que adianta? Ele sempre tá falando isso, eu não acho, então eu recorri a Deus, eu falei, Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Ele tá sempre falando disso, eu não vejo que eu sou assim, eu não vejo isso em mim, mas então o Senhor me ajuda a ver se existe, se é verdade, porque eu não creio que meu marido estava querendo me perseguir, e tanto é que depois eu realmente vi que eu era daquele jeito. Eu tive que reconhecer, mas eu pedi a ajuda de Deus. Falei, meu pai, me ajuda a enxergar isso.
E depois eu fui vendo, sabe como que Deus me mostrou que eu era daquele jeito? Ele colocou do meu lado uma pessoa que fazia exatamente aquilo que o meu marido dizia que eu fazia. Então, quando eu vi aquela pessoa fazendo exatamente o que ele falava, eu falei assim, meu Deus, olha, é isso que o Júnior fala que eu faço. E eu comecei a ver que ele estava certo. Então, foi nesse momento que eu deixei de ser a vítima. Eu falei assim, poxa, então eu preciso mudar. Eu preciso mudar isso em mim. E é quando as coisas boas começam a acontecer. É quando algo diferente começa a acontecer na sua vida. Quando você age, quando você faz alguma coisa, quando você não fica para baixo, você não fica triste, você não se entristece. Você fala assim, você pega aquilo ali, faz do limão uma limonada. Você vê aquilo ali uma oportunidade para você crescer. Então, não vamos nos doer, sabe? Tem críticas e críticas. Tem críticas que o diabo usa mesmo para machucar. Sabe o que você faz? Você joga no lixo. Veja que vem direto dele. Não se machuque, não se magoe, não se entregue aos sentimentos que ele quer trazer no seu coração, na sua vida. Para você se colocar para baixo, para você se achar uma pessoa que não merece nada, para você se diminuir e virar aquela pessoa que entrou dentro do casulo. Não deixe ele fazer isso com você. Mas veja tudo como uma oportunidade. Se é uma crítica, por exemplo, fala assim, você fala demais. Aí o outro fala, eu falo, você fala demais. E o outro lá, você fala demais. Então você, pera lá, tá todo mundo falando que eu falo demais. Eu não vejo isso. Mas será que é possível que todo mundo veja algo que eu não tô vendo? É possível. Então, olha, meu Deus, me ajuda a ver. E me ajuda a mudar. Aí você vai agir. Você vai se policiar, você vai... Por exemplo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me policiar. E às vezes eu escorregava. Não, ai que droga, escorreguei aqui, ó. Não devia ter feito isso. Mas não desistia. E ia operando a mudança. É assim que acontece. Porque, gente, se nós formos sempre do mesmo jeito... Do jeito que a gente, ó, desde criança ela é assim. Tem esse defeito, tem essa falha, é desse jeito. Então isso quer dizer que a gente não evolui, que a gente não muda. Então pega as críticas, em vez de se afundar nos ressentimentos, na tristeza, se achando que você é um nada, porque é isso que o diabo quer, né? Você pega e fala assim, tá bom, meu Deus, eu vou usar isso aqui e eu vou crescer. Eu vou ser diferente, eu vou ser melhor. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser melhor não para esses que estão me criticando, mas eu vou ser melhor para o Senhor e para mim mesma. Para mim mesma e para o meu Deus. Pronto. É isso. É isso que você precisa fazer. Então, encara essa situação de forma diferente, porque aí não vai machucar tanto. Vê como uma oportunidade para você mudar, para ser melhor. É esse o segredo. É assim que a gente se prepara para conviver com pessoas difíceis, porque a gente convive com pessoas muito difíceis, não é verdade? Então, se você não se prepara, se você se afunda a cada coisinha que alguém fala, então, minha amiga, você vai se afundar mesmo. Reage. Reage da forma certa. Usa tudo como uma oportunidade para você vencer, para você crescer, desenvolver, ser uma pessoa melhor. Olha que dica legal. Pensa nisso só, tá bom?